Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltando para mais um vídeo aqui, esse quadro maravilhoso que é o Cuidando da Alma, né? Que a paz do Senhor Jesus entre no seu coração, que a gente vai aprender muito aqui nesse canal, nesse quadro, né, de hoje. Bom, hoje o assunto é muito forte, sempre é muito forte, né? Mas hoje mexe muito comigo, que hoje nós vamos falar sobre o perdão do pecado, o perdão de um pecador. E aí, pequei e agora? O que eu mais escuto é o quê? Quando eu posto um vídeo indo pra igreja, ou partir o culto, alguma coisa assim, várias meninas, principalmente mulheres, tá? Homens são raros, mas mais mulheres. Eu tenho muita vontade de voltar pra igreja, mas eu não tenho força, porque eu já pequei. E isso sempre mexeu muito comigo. E hoje no Cuidando da Alma a gente vai falar sobre esse assunto, porque essa semana eu tava fazendo as coisas e eu falei, Deus, o que eu vou falar no Cuidando da Alma dessa segunda-feira? E o Senhor falou, fala sobre o perdão. E ele foi me trazendo as coisas sobre o perdão. Então, olha, já pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho, anota tudo, porque tudo que eu vou falar aqui é muito importante, você nunca mais vai ser passado pra trás, você vai saber hoje como receber aí o perdão de Deus, tá? Se você realmente se arrependeu e você quer voltar pro Senhor, esse vídeo é pra você, tá bom? Então assiste até o final, já deixa like, já se inscreve e compartilha pra aquela sua amiga ou seu amigo que tá precisando voltar pra Jesus e não tem força, esse vídeo pode ser a luz pra ele ou pra ela, certo? Então vamos começar aqui. Bom, meus amores, vamos lá. Vamos falar sobre o perdão. Pegue sua Bíblia, abra aí em Atos 3:19. Vou ler só esse versículo aqui para vocês. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha que lindo, gente. Arrependei-vos e convertei-vos, né? Que se converter de coração. Realmente quero meu coração voltado para Jesus. Não é só eu falar que sou cristã lá no Instagram. Eu tenho que ter meu coração convertido, né? Eu posso falar um pouco com propriedade desse assunto sobre pecado e perdão, porque quando eu me separei, eu cresci na graça, né? Depois eu faço um vídeo contando do meu testemunho pra vocês, de como foi essa volta. Eu sou o famoso filho pródigo. Sabe aquela ovelhinha perdida? Pois é. As 99 que Jesus deixou pra ir lá buscar aquela uma que tava perdida. Sou eu e mexe muito comigo a palavra do perdão, porque eu fui perdoada. Eu passei pela fila dos perdoados, né? Aqueles que voltaram pra Jesus. Eu cresci desde pequenininha, né, conhecendo os caminhos de Deus. E aí, quando eu me separei, eu me decepcionei muito, porque eu sempre fiz tudo bonitinho, né? Servi a Deus na minha mocidade. E eu tive uma decepção muito grande, né? E eu falei, Deus, por que eu te servi tantos anos da minha vida, desde a minha infância, desde a minha meninice? Por que eu tive que passar por tudo isso? E vieram os questionamentos. Eu fui enfraquecendo, fui querendo me distanciar da presença de Deus, ir para outros caminhos, conhecer outras pessoas. Mas, nesse meio do caminho, minha mãe muito sábia. Eu lembro que eu falava assim, mãe, quem cristão, dentro da igreja, vai querer uma mulher divorciada com filho? Acabou minha vida diante de, né, desse mundo. A gente sabe que, né, nós estamos ali no mundinho fechado ali, que é cheio de princípios, né, e às vezes o mundo não entende isso. Mas a gente tem os nossos princípios e os valores. E eu falei, não vou conseguir mais me inserir nisso porque, né, não dá. Minha mãe falava, filha, você não conhece os caminhos de Deus. Ela foi muito sábia. E Deus escuta muito a oração de uma mãe. Eu lembro quando eu queria, sabe, me perder, ela falou que ela ficava orando por mim. Ela não falava assim, não, não vai, não faz. Ela fala pior, porque quando você fala com um filho que tá desesperado, angustiado, falar que não fazer, por teimosia ou por orgulho, a gente vai falar, agora eu quero fazer mesmo, né? Mas quando a gente é jovem, e olha, eu falo que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, a gente, eu teria feito tantas coisas diferentes. Mas o Senhor permitiu, né? Pra hoje eu estar aqui, sendo exemplo pra vocês, falar que a gente pode sim se arrepender e voltar pro Senhor, desde que seja um coração aí sincero. Bom, eu vou ler mais 2 versículos pra vocês, de uma outra parte, e depois eu venho trazer um vídeo só do meu testemunho, porque ele é muito longo, mas é muito lindo, tá? Como foi essa volta, como que eu fui me perdendo, como que o Senhor me puxou de volta. Não daria nesse vídeo aqui, porque é um vídeo muito longo, mas é um vídeo, toda vez que eu falo, é um vídeo não, um testemunho, né? Toda vez que eu falo sobre isso, eu choro, porque parece que eu tô contando uma história que é minha, mas não é, sabe? Eu falo que, tipo, se tivesse a Bíblia, acho que eu faria parte, porque se eu contar a minha história completa, depois eu falo, não, gente, não é possível, ela seria um dos
personagens da Bíblia. Porque isso merece um texto de tão grande que é, mas tudo bem. Abra a tua Bíblia novamente. Agora, na passagem de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha que lindo seria se a gente orasse pelo nosso irmão que erra, pelo nosso irmão que, enfraquece, que peca. Seja um pecado muito grande, um pecado muito pequeno, não importa. Porque na balança de Deus não existe pecadinho e pecadão, tá? Pecado é pecado. Quem dera se a gente orasse um pelos outros. Mas o Senhor fala aqui, no versículo 16, confessai. Eu aprendi, com o mentor do Tiago Brunet, que ele fala que a gente tem que ter um conselheiro. E confessar, não só diante do Senhor, mas também ter um conselheiro para confessar. Tem um cooperador de jovens da minha igreja, a esposa dele faz cabelo comigo, e eu acho lindo esse testemunho. Tinha uma jovem, da igreja, que ela pecou. Só que na mesma hora ela se arrependeu, ela ficou com raiva, ela já foi correndo contar pro cooperador dela e falando... Na nossa igreja fala cooperador, mas em algumas outras igrejas cristãs falam pastor, Foi correndo contar pra ele e falou, olha, aconteceu isso, eu tô muito arrependida. Aí ele falou que ela ia ter que ficar, de banco, ia ter que perder o cargo dela porque ela era auxiliar de jovens, mas que não era pela parar de ir pra igreja, que eles iam continuar orando por ela, pela vida dela, que o importante ela fez, que era confessar. Porque tem muita gente dentro da igreja que parece santo e tá ali falando do outro, mas é o que mais tá pecando, fazendo coisa errada. E às vezes aquele pecador que se arrependeu, tá ali com o coração quebrantado, o povo tá tacando pedra nele. Mas o bonzinho ali, tá pecando e ninguém sabe. A gente vai falar mais sobre isso aqui na frente. Como é importante, o que o Senhor acha sobre isso. E se você entender isso, você nunca mais vai se passar pra trás. Nunca deixe ninguém usar isso daqui, pra fazer você não ganhar os céus, pelo contrário, tá? Pra você conhecer o caminho dele. Mas enfim, aí ele foi, e ela confessou, pra ele que ela tinha feito essa ação, ele deixou ela no banco, só que ele visitava sempre ela, reunia um grupo de jovens, não deixou ela enfraquecer, não deixou ela esfriar na fé. E aí ele orava por ela e falava assim, que Deus, podia dar, assim, um companheiro pra ela, mesmo ela tido pecado, só que ele falava que ela ia ter que ser sincera, ela ia ter que contar, porque geralmente dentro da igreja os jovens se guardam pra casar e tudo mais. E aconteceu dela namorar uma pessoa, um irmãozinho da igreja, e ela confessou pra ele que ela tinha pecado, e ele aceitou ela mesmo assim, achou, um ato lindo dela confessar, e eles casaram e foram abençoados por Deus, mas tudo por quê? Porque ela se arrependeu de coração. Ela se arrependeu e ela já foi contar, ela não ficou guardando aquilo, porque quanto mais a gente guarda, esconde, finge, é pior, porque a gente tá encobertando algo, mas quando a gente se arrepende diante da presença de Deus e a gente confessa, não precisa você gritar os 4 cantos da terra, não precisa. Mas sabe aquele conselheiro? Eu tive 2 pessoas que me aconselharam muito, eu conversei muito com elas, me aconselharam bastante, isso faz muita diferença, tá? Mas seja uma pessoa de Deus, não uma pessoa qualquer que vai sair espalhando os teus segredos por aí. Enfim, essa é uma passagem, vamos pra próxima. Então vamos ler agora Lucas, tá? Capítulo 5, versículo 31. Antes do versículo 31, no finalzinho, tá escrito assim: por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Por que você tá aí sentado com esses pecadores, E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quase não sai, mas tudo bem. Aí, continuação, vamos agora para Lucas, que ele repete isso lá em Lucas 15, versículo 1 e 2. Lucas, versículo 15, versículo 1 e 2. As parábolas a parábola da ovelha. Olha só. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus, os escribas, murmuravam, reclamavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Que absurdo! E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas,
e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria, você achou aquela uma perdida, né? E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha o verso 7 do capítulo 15. Digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ó, vou repetir para você. Digo-vos, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você tem noção disso? Que às vezes você tá aí, fraco ou fraca, com certeza você errou, fraquejou, mas você se arrependeu e você ficou quietinho, com vergonha, né? Quietinha aí com vergonha. E eu entendo a sua vergonha, tá? Quando eu voltei pro Senhor, não foi assim, tipo, voltei, maravilhoso. Não, foi um processo, Isso, eu contar pra vocês os bastidores, mas é o processo, você tem que respeitar o seu processo. Primeiro passo não é se arrepender, depois não é confessar. E agora o terceiro passo é voltar, né? Vai ter a vergonha? Vai ter, mas a gente vai ter que passar por cima. Foi difícil? Foi errado? Então, né, a gente vai ter que passar por esse processo. Mas é muito bom que nesse processo você vai aprendendo sobre a humildade, sobre perder o seu orgulho, porque a gente erra por questão do quê? De orgulho, né? Muitas coisas na nossa vida, eu tô fazendo a coach hoje, e muito das nossas coisas que a gente erra, que a gente não progride na nossa vida, é por puro orgulho. Orgulho do outro achar que eu não sei, orgulho do outro, olha lá, ele não consegue, ela não consegue, ela fraquejou, não quero saber que ninguém, não quero que ninguém saiba que eu fraquejei, eu sou orgulhosa, sou orgulhoso. Mas num coração quebrantado não quer saber disso, eu quero saber de Jesus, eu quero saber que hoje ele me ama, que não importa quem aponta o dedo pra mim, se fulano ou se ciclano vai me olhar ao entrar na igreja. Mas o que importa é que eu tô ali sendo recebida pelo meu Criador que me perdoou, eu mexi no coração dele, porque ó, o Senhor fala assim, lá no verso 10 agora do capítulo 15, ainda em Lucas: assim vos digo, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você tem noção disso? Não, você tem noção disso? Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos fazem festa nos céus. Às vezes você sozinho no teu quarto se arrependeu e falou: Senhor, me perdoa, eu não tenho força para voltar. Senhor, eu sou fraco, eu sou errante, mas eu tô arrependido. Amém, você já foi perdoado. Você só simplesmente não voltou pro templo igreja, né? Mas é importante para uma igreja? É sim, é importante, né? Não tô falando que você tem que ir pra minha igreja ou igreja tal ou X. Procura uma igreja que você se identifique. Por quê? Carrinho da pamonha passar logo agora, mas tudo bem, vocês ignoram. Por que a gente tem que ir para uma igreja? Porque dentro da igreja traz a comunhão, né? Traz os louvores, que tudo isso vai te levando para perto de Cristo. Servir a Deus sozinho ou sozinho em casa, dá, mas é muito mais difícil, porque se a gente fica sozinho com os nossos pensamentos... A galinha pintadinha. Ai, Senhor. Perdoem. Mas se vocês ficam sozinhos, né, em casa com os seus pensamentos, os nossos pensamentos nem sempre são bons, né? E eles voam, pode levar a gente tanto pro bem ou pro mal. Então, sozinho para ir aos céus é muito difícil, é muito mais complicado. Então, é bem melhor quando você tem, né, alguém ali do seu lado. Lógico que dentro da igreja, dentro de qualquer igreja, gente, tem gente boa e gente ruim. Tá? Tem gente santa e tem gente não santa. Tem gente que tá buscando realmente o céu e tem gente que tá ali por esquenta-banco. Isso em qualquer uma, tá? Seja na igreja A, B, C, D. Todas, gente, todas têm isso. Só que você tem, é igual numa sala de aula. Não vão ter alunos que são alunos fanfarrões, mas tem aqueles alunos que realmente querem aprender. Sabe? Cola naquele que você vê que quer realmente ganhar o céu, que quer Cristo. Sabe? Aquela pessoa que não julga. Cola nessa pessoa que tem a mesma vibe que você, entendeu? Então é muito importante você ir para um templo por isso, tá? Porque você vai ter mais comunhão e a gente tendo mais comunhão, a gente consegue ir para outros níveis espirituais, né, mais altos, tá? Bom, e entrando nessa parte sobre
quanto um pecador, né, mexe aí com os céus, com Deus e até com os anjos, maior prova é de Davi, né? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas como? Se ele foi um homem que pecou, fez tantas coisas, errou, mas foi um homem que se arrependeu, né? Então, olha como o arrependimento é tão forte e mexe com o Senhor e vai mudar a sua história. Então, assim, você precisa se arrepender imediatamente, se você não se arrependeu ainda, porque isso vai transformar a sua vida e a história dos seus, todo o seu futuro vai ser transformado. Lembro que um dia eu tava numa oração e eu até tentei mudar, né? Não da igreja que eu vou, mas de comum, porque a minha igreja tem vários bairros, então tentei mudar de bairro, né? E aí um dia Deus tomou um servo maravilhoso e eu tava na dúvida, sabe? Deus, mudo de bairro ou não? Na antiga igreja que eu ia, né, no meu bairro, todo mundo conhece a minha história e dá aquela impressão de que você tá entrando na igreja, todo mundo tá te olhando. Às vezes nem é, tá, gente? Às vezes é coisa da nossa cabeça também, mas enfim, e sempre tem aquele que olha também, mas quando a gente tem inteligência emocional, a gente aprende isso, que não importa. Importa só o que Deus pensa de você. Enfim, a gente tava nessa oração e, nossa, mas ele rasgou a minha vida. E ele falava assim, não tenha dúvidas, o Senhor quer que você volte para a igreja do teu bairro, porque é lá que o Senhor precisa te exaltar. Levanta a tua cabeça e vai de cabeça erguida, porque o Senhor não te perdoou, você tá devendo o quê pra quem? E aquilo me deu uma leveza, porque sabe quando é horrível você viver na dúvida, né? Deus, vou pra lá ou vou pra cá? Entro nesse trabalho ou não entro? Vou pra aquele ou vou pra esse? É horrível, né? Mas quando Deus toma a boca de alguém pra te direcionar, é isso, você precisa ser liberto e liberta, você precisa voltar pra Jesus, porque Deus vai tomar a sua boca pra você direcionar alguém. Assim como hoje o Senhor me perdoou, eu estou aqui direcionando vocês, eu nem sei pra quem é isso, mas o Senhor pediu pra falar essas coisas, é porque amanhã a sua maior dor vai se tornar o seu maior testemunho. Tá? Então se arrepende de coração, se você não se arrependeu ainda, porque existe sim aqueles que se arrependem de coração. Existe aqueles que fingem que se arrepende. Sabe aquele hipócrita? Sabe aquele pecador que fala assim, eu tô arrependido, mas continua praticando no oculto? Esse daí é hipócrita, tá? Mas você que parou com a prática do que você fazia e se arrepende e quer uma nova vida, não sabe por onde começar, você está perdido e perdida, mas já se arrependeu, mas quer recomeçar, existe um recomeço pra você, tá? Existe. Confia em mim, tá? Confia mais que em mim, no Senhor que fez os céus e a terra, que tudo tá aqui na palavra dele, né? A gente erra por falta de sabedoria. O meu povo padece por falta de sabedoria, né? Porque tá tudo aqui. Só que com o tempo a gente foi perdendo isso, né? Com as coisas do mundo a gente foi se perdendo. E a gente não pode perder nunca a palavra de Deus, porque ela é um alimento que vai fazer, né, a gente entrar nos céus. E vão vir coisas pra sempre atrapalhar o seu caminho, mas toda vez que você consultar isso daqui, ó, você vai achar uma resposta, tá bom? Que o Senhor Jesus, né, te receba de braços abertos, assim como Ele recebeu. Eu não sou melhor que você. Talvez o que me diferencie de você é porque eu tive coragem. Né? Tenha coragem, porque vai ser na coragem que o Senhor vai te abençoar. O Senhor fez na minha vida como Ele fez em Jó, Ele tirou tudo de mim, depois Ele me devolveu em dobro. Então o Senhor vai fazer na sua vida também, tá? A segunda glória será melhor do que a primeira. Eu creio por você e por mim, tá? E o nosso Senhor crê por nós todos. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilha esse vídeo, deixa o like pra espalhar pro máximo de pessoas que precisam voltar pros caminhos dele, tá? Bye!